Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e também saber como que está a sua situação financeira e também a sua situação econômica. E é uma empresa aí que ela vem num processo de sofrimento já há bastante tempo. É uma das empresas que era para ser uma das maiores empresas do Brasil pelo seu sonho de grandeza e no fim o sonho de grandeza acabou ficando pelo caminho e aí a empresa se envolveu com um endividamento extremamente alto, extremamente alavancada, e aí teve que entrar em recuperação judicial, mas a gente já vai contar toda essa história. Até porque essa história foi sugerida aqui pelos nossos inscritos que participam aqui do canal, nos mandando a sugestão para que a gente possa fazer toda a análise e repartir para vocês aí como que está a situação da empresa nesse momento aqui, agora com o balanço do dia 31 de março de 2022. E essa empresa foi sugerida lá pelo Wellington, grande Wellington. Oh, que bom ter você conosco, Wellington. Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação, obrigado pela sugestão. Quem também sugeriu essa empresa foi o Luiz Sarro. Ô Luiz, grande Luiz, também um prazer enorme ter você conosco. Também muito obrigado, Luiz. E também Júlio Alcântara, grande Júlio Alcântara. Um forte abraço para você, Júlio, lá da cidade de Franca, em São Paulo. Muito obrigado pela participação, obrigado pelo incentivo que vocês têm nos dado aí para a gente poder continuar todo esse nosso trabalho de construção e de repartição de conhecimentos. E a empresa sugerida pelo Wellington, pelo Luiz e pelo Júlio é a Inepar S.A. Indústria e Construção S.A., uma empresa que está num processo de recuperação judicial. Mas vamos contar um pouquinho de toda essa história, a gente já contou outras vezes aqui, mas não custa nada repassar mais uma vez essa história para vocês, que começa lá no ano de 1953, através de três amigos ali, o Firo Rui Wojtowicz, assim como também o Heinz Lippel e o Luiz Carlos de Araújo. E eles montam uma empresa voltada para a área de construção, que era a Enco Limitada Engenharia e Comércio. E aí então começa toda a história da Inepar como Enco. Daí na sequência, no ano de 1968, aí eles montam uma outra empresa chamada Inelco, Indústrias Elétricas Limitada também. E nessa época, aí também surge uma figura emblemática, né, dentro da história da Inepar, que é o do senhor Atilano Homes Sobrinho. O Atilano, ele começou a trabalhar desde cedo com o senhor Ufir, e aí trabalhando ali como auxiliar do Ufir, inclusive, teve todos os seus estudos custeados pelo FIR, então ele era meio que um auxiliar ali, um braço direito do FIR e um menino que foi formado pelo FIR. E aí na sequência, daí à medida que a empresa foi crescendo, o Atilano ele foi dominando cada vez mais toda a parte de gestão da empresa, até que chega lá na frente, ele acaba assumindo o comando, mas isso daqui a pouquinho a gente já conta também como que aconteceu isso aí. Já no ano de 1971, aí a empresa Inelco passa a se chamar Inepar Indústrias Eletromecânicas do Paraná. E no ano de 1975 já se transforma numa SA, só que de capital fechado. Porque capital aberto ela só se transformou no ano de 1980, quando fez o seu IPO. E aí na sequência também no ano de 1982, aí com o falecimento do senhor Ufir, quem assumiu todo o comando da empresa foi justamente o seu discípulo, né? O Atilano Homes Sobrinho. E a partir daí, então, toda a empresa passou a ser tocada pelo Atilano. Já no ano de 1982, logo depois também, que a gente citou há pouco, do IPO da empresa, da transformação dela numa sociedade anônima de capital aberto, com a entrada de recursos, a empresa começou a expandir a sua área de atuação, com produção de relés, capacitores, equipamentos de automação, medidores de energia, ou comprando departamentos de grandes empresas multinacionais, ou fazendo joint venture com essas empresas também multinacionais. E aí, então, a Inepar ela começa a ganhar um corpo cada vez maior. No ano de 1997, eles adquirem uma outra empresa chamada IESA, e depois, a partir dessa IESA, na sequência, a Inepar passa também a atuar no setor de óleo e gás, e também foi para mais um setor. No ano de 2003, muda toda a sua sede de Curitiba para a cidade de Araraquara, também lá em São Paulo. Então a Inepar, daí, nesse momento, aí ela vinha crescendo, tanto é que depois passou a trabalhar também com produção de cabo de fibra ótica, justamente naquela época das privatizações do sistema de telecomunicação no Brasil, faltava fibra ótica no Brasil, também a Inepar, né?
passou a trabalhar com a produção de cabo de fibra ótica, enfim, foi entrando em diversos setores para ser uma gigante. Só que todo esse crescimento, ele se deu através de alavancagem financeira. O que acontecia? Pegava financiamento e dali investir dentro da empresa. Só que daí a empresa não conseguiu gerar os resultados, até porque a economia ela tem os seus altos e baixos, e aí a Inepar acabou se afogando em todas as suas dívidas. Tanto que daí no ano de 2014 acabou entrando num processo de recuperação judicial, processo esse que está até o presente momento. E o último lucro, só para você ter uma ideia, o último lucro que a Inepar deu foi lá no ano de 2010, né? Claro que vai aparecer um lucro agora nas demonstrações que a gente vai apresentar para vocês, mas o último lucro dela tinha sido lá no ano de 2010. E desde então a empresa vem tentando se manter viva. E vamos ver aí através da análise de balanço também como que a empresa está se mantendo viva até hoje. Para tanto, eu trouxe para vocês aqui uma série histórica um pouquinho maior. 2018, 2019, 2020, 2021 e o primeiro trimestre agora de 2022. E através dos números, vamos ver como que está a situação da Inepar. Então, vamos aos números. Então, como falamos há pouco, estamos aqui com as demonstrações contábeis desde 2018. Vamos ver desde 2018 como que vem sendo o desempenho da companhia, né? Então, está aqui 2018, 2019, 2020, 2021 e o primeiro trimestre aqui do ano de 2022. Começando lá pelo ano de 2018, a empresa tinha dentro do seu ativo 1.473 bilhões de reais em bens e direitos, sendo que a grande parte deles, ou a maior parte aqui, dentro do chamado ativo fixo, né, investimentos, imobilizado intangível. E no capital de giro apenas 245 milhões de reais, o que correspondia a 16,6% de tudo que a empresa possuía. Tinha aqui R$ 2.594.000 em dinheiro, 594 mil reais em dinheiro em caixa, banco e aplicação, contas a receber de 185 milhões e os estoques da empresa totalizavam 20 milhões de reais. Indo para 2019, a empresa reduz aqui um pouco seu tamanho para 1.408 bilhão, mantém estável aqui o capital de giro em 249 milhões, porém o caixa mingou, né? O caixa que cai para 575 mil reais apenas. Também uma pequena diminuição aqui no contas a receber, fechando em 168 milhões, e o estoque também cai para 7 milhões 360. Indo para 2020, a empresa aumenta um pouco seu tamanho, 1 bilhão 629 milhões de reais, e o capital de giro aqui praticamente dobrou, foi para 548 milhões, com 501 milhões em contas a receber. Naturalmente que essas contas a receber aqui estão relacionadas a processos que a empresa tem, disputas judiciais, que estava na iminência de receber, né? Porque o volume de caixa mesmo fechou só em 304 mil reais. Para 2021, aí a empresa reduz aqui um pouco seu tamanho, 1 bilhão 506, e o capital de giro despenca para 125 milhões de reais. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 10 milhões, porém aqueles valores que ela tinha para receber foram recebidos, então deixou de ter valores a receber, fechando com apenas 4 milhões 579. Os estoques, 8 milhões 936 mil. E agora em março, a empresa fecha com um ativo total de 1 bilhão 496 e o capital de giro cai para apenas 107 milhões de reais. O menor nível desde 2018, como a gente está observando aqui. E o volume de dinheiro em caixa em março, 31 de março, apenas 579 mil reais em caixa, banco e aplicação. Também praticamente só 4 milhões aqui em contas a receber e o estoque fecha aqui em 7 milhões 238. Então por aqui dá para se observar que a empresa não tem capital de giro, não tem estoque, não tem contas a receber e praticamente não tem dinheiro, né? Então essa é a realidade da Inepar. Olhando agora a parte de passivo, onde tem aqui o passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. Em 2018, a dívida total da empresa era de 3 bilhões e 60. Então vejam que o ativo total dela é 1 bilhão 473 e ela deve 3 bilhões e 60. Ela deve 207% de tudo aquilo que ela tem. Consequentemente, o seu PL é negativo, 1 bilhão 587 milhões, em função o quê? Dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores que totalizavam 3 bilhões 417 milhões. Portanto, o endividamento bem maior do que tudo aquilo que a empresa tem. Já para o ano de 2019, a dívida sobe para 3 bilhões 424 milhões de reais. E o PL negativo vai para 2 bilhões e 15 e aumenta um pouco mais aqui os prejuízos acumulados. Indo para 2020, aumenta mais ainda a dívida, agora 4 bilhões 203 milhões de reais,
sendo que o PL negativo agora fecha em 2 bilhões 574 milhões. Então, do 1 bilhão 629 milhões que ela tem de bens e direitos, ela deve 4 bilhões 203. Tá? Aí, chegando agora no ano de 2021, justamente no ano onde a empresa teve lá uma redução do seu endividamento em função de um acordo feito com a PGFN, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Então, com isso, as dívidas tributárias da empresa diminuíram. E aí, consequentemente, o endividamento total fechou em 2 bilhões 767 milhões. Ainda bem superior a tudo aquilo que a empresa tem, e o PL negativo 1 bilhão 260. E agora, em março de 2022, a dívida vai aqui para 2 bilhões 811 e o PL negativo 1 bilhão 314 milhões de reais. Então, quando eu falei há pouco para vocês do acordo fechado com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, então reduz aqui esses impostos a pagar que a empresa tem, até pela redução de juros e das multas incidentes sobre essa dívida tributária, né? Então, consequentemente, isso aqui diminuiu o endividamento da empresa. Olhando agora os resultados produzidos pela Inepar desde 2018. Em 2018, faturou 48 milhões de reais. Em 2019, 13 milhões de reais. Em 2020, 7 milhões e 681 mil. Então, vejo que a empresa praticamente não teve faturamento nesse período aqui, né? E agora, em 2021, faturou 24 milhões de reais. E agora, em 2022, em 3 meses, faturou só 2 milhões e 686 milhões de reais. O que nos mostra aqui que a empresa praticamente não está tendo produção e, consequentemente, não está tendo vendas, né? E os resultados aí, o que acontece? Aqui onde está o lucro líquido, está entre parênteses, porque é um prejuízo, né, que a empresa tem, 311 milhões em 2018, 451 milhões em 2019, 542 milhões de prejuízo em 2020, e agora em 2021, um lucro, 1 bilhão 301 milhões de reais em lucro. Só que, como a gente mencionou há pouco, ao fazer o acordo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em reduzir os juros, essa redução toda de juros, ela entrou aqui, como dentro das despesas operacionais, pelo menos é o que foi lançado na DRE da empresa, né? Então fechou aqui com um valor extremamente positivo. Então vejo que o ganho da empresa não se deu por produção e por venda, o ganho se deu justamente por redução de juros, e aí consequentemente fecha com esse lucro de 1 bilhão 301. Porém, agora chega em 2022, volta a fechar aqui com 54 milhões de prejuízo. Então vejo que a situação da Inepar continua bastante dramática, praticamente vivendo de acordos e de ganhos, né, de processos judiciais, porque de produção mesmo e de venda a empresa praticamente está parada, né? Já que estamos aqui também com os números da Inepar, não vou trazer para vocês a questão da liquidez, porque o que é liquidez? Capacidade de pagamento, 107 milhões que a empresa tem de capital de giro. Para uma dívida de 1 bilhão e 72, não tem capacidade nenhuma de pagamento. Endividamento, 187% da dívida, a dívida bem maior do que o patrimônio da empresa. Então, o endividamento da empresa é um verdadeiro filme de terror, tá? E os resultados da empresa, a rentabilidade da empresa, também fica bastante difícil a gente até mostrar, até porque por esses números aqui você já vê margem líquida 638% negativo, 3.432% negativo, 7.000% negativo. Então, quer dizer, as margens também não tem nem como mostrar, porque não caberia um número tão grande desse aqui no gráfico, né? De tão grande o número, só que grande de forma extremamente negativa. E também não trago para vocês análise dos indicadores das ações, porque também são todos indicadores extremamente negativos, exceto aqui 2021, porém isso aqui é esporádico e não uma rotina dentro da empresa. Mas o que eu posso trazer para vocês é justamente o comportamento do valor das ações da Inepar ao longo desses últimos 5 anos. E aí eu trouxe aqui o INEP3, que são as ações preferenciais, são as ações ordinárias da empresa, e as ações preferenciais não vão fugir muito dessa linha aqui de comportamento, onde a ação lá em 2017 valia apenas 18 centavos, e ela veio se arrastando ali
na faixa de centavinhos, até o ano de 2019. A partir de 2019 ela sobe um pouquinho e passa a trabalhar ali na faixa de 60, 50 centavos cada ação. E aí ela vem nessa estabilidade baixa até o ano de 2021. No ano de 2021 você vai ver aqui toda essa escalada do valor das ações, onde ela atinge aqui o seu ponto mais alto aqui com praticamente R$ 3,70. Então ela sai lá da faixa dos centavinhos, de 30 centavos, para R$ 3,70, mas isso aqui é em função justamente do quê? Justamente daquele processo do fechamento do acordo que trouxe aquela receita, ou pelo menos a recuperação, né, de multas e juros sobre impostos, que daí proporcionaram aquele resultado. Só que daí na sequência a empresa já volta à sua linha normal, daí ela começa a despencar, até chegar nesse último dia 17 de junho, quando as ações elas estavam sendo cotadas aí na faixa de 55 a 60 centavos aproximadamente o valor de uma ação. Então tá aqui, você vai vendo pelo gráfico como que vem sendo o comportamento do valor das ações da Inepar ao longo dos últimos 5 anos. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Inepar SA, que a gente viu aí toda a dificuldade que a empresa vem passando e vem tentando aí se manter viva e tentando voltar a ser pelo menos perto daquilo que já foi um dia, né? E agradecemos mais uma vez aqui ao Wellington, ao Luiz e ao Júlio Alcântara aí pela sugestão da empresa. Um prazer poder atender vocês, né? Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda ali sua sugestão e aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco aqui no canal Silas Degraf, que é um processo de construção e de repartição de conhecimento. E daí todas essas informações que a gente acaba construindo juntos aqui e repartindo essas informações, serve justamente para quê? Para na hora de você fazer investimento em ações, comprar ação de uma empresa, mas daí, como é que está essa empresa? Vale a pena, não vale a pena? Deixa eu conhecer um pouquinho como é que está a situação dessa empresa. E aí, através da análise, das demonstrações, a gente consegue ver como é que ela está financeiramente, em termos de endividamento, lucratividade e rentabilidade, para que a gente possa investir com segurança, investir numa empresa que não tenha problemas, uma empresa que seja lucrativa. Afinal de contas, comprar ações de uma empresa é basicamente entrar de sócio, né? E aí a gente só entra de sócio de quem nos apresenta retorno, de quem nos dá retorno e de quem nos dá uma segurança, né? E aí a segurança a gente vê através dos números que a empresa vem apresentando ao longo do tempo. E com base nisso aí você toma a sua decisão. Vale a pena, não vale a pena, é bom, não é bom comprar, tá? Então, tá aí a Inepar analisada aí. Agora você já sabe também como é que está a situação da Inepar. Dito isso, bons investimentos para vocês.